dia, doutora. Bom dia para todos. Um prazer estar com vocês, assim, nesse domingo maravilhoso da quarentena, né? Que hoje eu acordei pensando nisso, como a gente tem que agradecer a possibilidade de ter saúde, de poder fazer uma live, estar em contato com tanta gente especial que quer continuar produzindo, inovando, como é a intenção da ADICO sempre, né? De estar à frente de todas as tecnologias para incorporar um bom produto para o consumidor final. Então, muito obrigada. Doutora, a gente aqui agradece, eu já falei hoje para você, falei quando a gente conversou sobre o convite, que para mim é uma honra, gente, ter a doutora Shirley aqui falando com a gente. É uma dermatologista tão importante para o Brasil, que trouxe tanta inovação. Então, vou aproveitar e apresentar a doutora Shirley, que dispensa apresentações, mas eu vou falar mesmo assim. A doutora Shirley é médica dermatologista de São Paulo. Eu já vou falando logo, doutor, porque depois eles começam a perguntar aqui, como que eu faço para ser atendido? Então, é a clínica Shirley Borelli em São Paulo, fica no Itaim, tá, gente? Quem quiser, segue aqui no Instagram, que tem o endereço direitinho. Além da doutora Shirley na clínica, tem outras médicas maravilhosas. Isso mesmo. E a doutora é uma equipe, né, Mirena? Uma equipe muito grande, exatamente. A doutora é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e se dedicou muitos anos à pesquisa, né, doutora, também, para chegar na qualidade dos tratamentos que ela faz hoje na clínica. Então, na realidade, trabalhei durante muitos anos no Centro de Pesquisas para o Envelhecimento, na Escola Paulista de Medicina. Da Unifesp. Então, foi lá que eu fiz minha residência e depois eu continuei lá trabalhando na geriatria e trabalhando com idosos. O que aconteceu foi que, com o aumento da expectativa de vida, o que eu quis pesquisar com mais a fundo, em termos de trabalhos científicos, foi o envelhecimento. Foi o aumento da expectativa de vida com envelhecimento. A minha grande formação é clássica, eu sou dermatologista pela Escola Paulista, que tem uma dermatologia muito clássica, trabalhando com tudo que é todos os conceitos de dermatologia em geral, como câncer, vitiligo, psoríase, envelhecimento, claro. E aí eu fui me dedicar à área da cosmetria e o ponto mais importante na minha vida é a tecnologia. Então eu fui trabalhar com laser, radiofrequência, que hoje em dia são tão corriqueiros ou muito mais corriqueiros na vida da gente, não é? O que você acha que tem de mais inovador para tratamento e prevenção dos sinais de envelhecimento? Porque a gente vê muito equipamento, né, procedimentos, mas você acha que é só isso? O que eu acredito que seja o grande caminho para tudo na medicina seja a prevenção. Assim como esse momento que a gente está vivendo da pandemia, o que eu acredito que teria que bater muito forte são os cuidados preventivos. Como que é na pandemia? Lave muito as mãos, chegue em casa e troque sua roupa, né? Limpe com álcool gel toda vez que você puder, tenha uma higiene adequada. Isso é preventivo, isso talvez seja características que estejam aí para ficar. Como que é no envelhecimento? Prevenção. O que é prevenção no que diz respeito à pele? Fotoproteção. E a fotoproteção, ela tem que ser feita tanto com horários adequados de exposição, porque hoje isso é muito conhecido, não é? A gente sabe que o ultravioleta A, ele está presente nas pontas do dia, então no começo da manhã e no final do dia, e que o meio do dia contém muito ultravioleta B, e todos eles são importantes de alguma forma, tão importantes para o benefício quanto para causar algum malefício. Então, só para a gente dar um exemplo disso que a gente está falando, quando a gente fala em ultravioleta A, que são esses da ponta do dia, eles são responsáveis pelo envelhecimento. E esse que a gente tem no meio do dia é o ultravioleta B, ele é responsável pelo câncer de pele. Então eu não posso me expor nunca ao sol? Não é exatamente assim. É possível se expor ao sol com fotoproteção, com tantos produtos maravilhosos que existem hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E também essas medidas preventivas. Procedimentos físicos, usar um chapéu, uma viseira, um boné, óculos. Né? Tá sempre tendo uma atenção nesse sentido.
Para falar de sol, hoje em dia, uma das características que a gente coloca como importante, como um método preventivo na pandemia, é expor uma pequena área do corpo, que óbvio não precisa ser o rosto, nenhuma área que tenha tanta possibilidade de envelhecer, mas a gente pode expor um pedacinho da perna, o braço, durante uns 15 minutos, para que o colesterol que existe na superfície da pele seja transformado em vitamina D. E isso, acredita-se hoje em dia, que é importante na prevenção dessa pandemia. Mas vamos voltar um pouquinho para o que tem de mais novo. O que tem de mais importante é a prevenção, que são essas atenções em relação à fotoproteção. E o que eu, hoje em dia, coloco como uma grande novidade é a ruptura da barreira da pele. Eu sou dermatologista há 40 anos. Quando eu comecei a falar em dermatologia, eu falava assim, não é os cosméticos e, enfim, muitos produtos que eram utilizados, eu falava, a pele é uma barreira, não é possível romper a barreira da pele. Hoje em dia, ao lado de produtos que são micronizados, que têm permeabilidade, que podem penetrar a barreira da pele, nós também aprendemos com tecnologias a romper sabiamente a barreira da pele. Então, existem micropontos que você faz com algumas tecnologias e que, a seguir, você pode colocar produtos sobre a pele. São conceitos que a gente chama de drug delivery, substâncias estéreis, que então, a rompida barreira da pele, eles podem penetrar e atuar de uma maneira muito mais importante, fazendo as ações que lhes são convenientes. Então, acho que são duas questões. Melhorou muito todas as questões cosméticas, farmacêuticas e medicamentos. Ao lado disso, melhorou também a ruptura da barreira da pele. Em relação à alimentação, se você acha que tem um impacto, quanto que você acha que é importante a alimentação nessa prevenção, cuidado com a pele? A alimentação, assim como toda a qualidade de vida, ela tem muita importância na pele. Vamos dar um exemplo bem simples. Aquela pessoa que não cuidou da alimentação e aí ficou obesa, com muitas chances de doenças cardíacas, a própria contração dessa pandemia fala em obesidade de uma maneira muito incisiva, e de repente a pessoa quer emagrecer e ela engorda, emagrece. Só esse conceito de ter uma alimentação alterada, propiciando o engorda e emagrece, um efeito sanfona, só isso de per si já vai causar uma flacidez da pele. Porque a pele ela tem um limite para ir e voltar, para se distender e voltar. Então, a alimentação saudável, no sentido equilibrado, doutora, então não posso comer nada que engorde? Tudo com bom senso. A dieta equilibrada, todo mundo sabe, são verduras, legumes, frutas, e diminuir ao máximo gorduras e açúcares. Se eu tivesse que falar assim, olha, você só pode evitar um ou diminuir ao máximo açúcares, porque, na verdade, são muito tóxicos para as células e vão acabar fazendo com que o organismo como um todo sofra e, claro, a pele também. Então, a alimentação equilibrada tem, sim, é importante. Tudo tem que ser equilibrado, né, doutora? Nada que for em exagero, nem para o muito, nem para o tão pouco. Sim, também não é necessário que você se, sensibilize de uma maneira que fique tão ortodoxa, que a vida também não é isso. Mas criar hábitos saudáveis de rotina, fazer também atividade física. Eu digo que a questão mais importante, a meu ver, se eu tivesse que passar aí depois de tantos anos de medicina, seria a manutenção de rotinas saudáveis. Aí você nunca vai sentir que está fazendo um grande esforço. Então, manter uma rotina, fazer atividade física, aquilo que lhe dê prazer. Doutor, eu gosto de dançar. Dance, mantenha o corpo em movimento. Faça uma meditação, uma yoga, esses conceitos de olhar para dentro também. E eu falo o seguinte, que embora nós sejamos dermatologistas e vocês cuidem tanto também do lado de fora, se a gente não tiver um lado de dentro em equilíbrio, não adianta nada, não é? É verdade, é verdade. Eles estão perguntando aqui sobre suplementos, se você é a favor, se tem alguma dica de suplemento para ajudar aí nesse cuidado com a pele. Frontalmente a favor. E você sabe, Mirella, que mesmo há muitos anos atrás, quando não era tão comum a gente falar em nutracêuticos, em suplementação, eu fazia uma receita manipulada, que faço até hoje, incluindo a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, hoje em dia, em muitos casos, a vitamina D, que servia
enviam de suplemento para paciente, e eu tenho pacientes que vêm no meu consultório há 40 anos, ou que por algum motivo não vinham e voltam, e que falam para mim, doutora, eu quero aquela fórmula que a senhora prescrevia, eu prescreve, porque aquilo me ajudava muito. Isso é uma demonstração cabal de quanto isso tem influência no estado geral da pele, do organismo como um todo, e como as pessoas sentem essa ação. Hoje é muito comum, né? A gente fala em colágenos para serem absorvidos em pó, as situações micronizadas onde esses compostos são contidos. Muitas empresas fizeram suplementos. Eu prescrevo de rotina. Todas as minhas consultas, inevitavelmente, a não ser que haja uma contraindicação, a pessoa por algum motivo gástrico, ou já suplemente porque outro colega faça essa suplementação, 100% das minhas receitas saem com algum tipo de suplementação. Aquelas que são absorvíveis, por exemplo, a vitamina C, você pode tomar em altas doses. A vitamina A, que não é tão facilmente eliminada, eu ponho e retiro das formulações, oriento formulações prontas, que elas também devem não tomar constantemente as mesmas, desde que hajam algumas vitaminas que não se excretem de uma maneira tão regular. Mas se eu puder responder de maneira geral, sim, faça suplementações, mas entenda isso como também uma orientação médica. Hoje em dia, com essa questão da pandemia, uma coisa que ficou liberada, pelo menos nesse momento, e talvez eu tenho a impressão de que vai ficar para sempre, é a telemedicina. E isso é um grande avanço para que a gente possa falar com todo mundo. Como que é? Quer dizer, então, a gente não pode perder essa chance de falar. Isso é oficial. Se a pessoa não mora aqui e quer entrar em contato conosco, ela pode marcar um horário e nós nos falamos em tempo real. Eu examino o paciente inteiro. Claro que não é igual a uma consulta presencial, mas já é uma grande ferramenta para que possamos nos falar no momento em que a gente está distante. Não é só o Brasil. A gente hoje em dia se conecta com o mundo inteiro, né? Nós temos pacientes do mundo inteiro. E pessoas que moravam aqui moram fora. Muita gente que veio para cá no momento da pandemia em outros países, mas que vão voltar para os países em que moram e que vão ter que continuar conosco. Então, é possível sim eu dar uma atenção. Toda a minha equipe está treinada e oficial para isso. Existem assinaturas digitais que você faz com a receita organizada. Então, nós estamos à disposição, sim, diferente até do que no passado. A pessoa às vezes me ligava e queria a receita, eu falava, mas eu não tenho como fazer isso de uma maneira oficial e eu tenho que continuar podendo cuidar. Então, a telemedicina, ela veio para ficar. É possível pedir os exames, é possível falar com as pessoas. É melhor do que não falar, né? É melhor do que tomar sozinho. Gente, aproveitem que é a oportunidade para nós também, pacientes, termos contato com o médico que a gente talvez nunca tivesse pela distância, né? Então aproveitem aí a telemedicina. Eu tenho o maior prazer de orientar e eu falo o seguinte, que a melhor rotina é a paixão pelas coisas que a gente faz, né? Então, você não vai sentir que nem um dia da sua vida você trabalha se você faz aquilo com paixão. Então, com paixão, né? Duas palavras separadas. Então, eu estou à disposição, sim. Aquilo que foi possível orientar, até o limite daquilo que é possível com respeito, eu estou à disposição. Tá, gente, doutora Shirley, você é muito fantástica. Aproveitando que a gente estava falando de suplemento, o colágeno, se você acredita que o oral vale a pena. E tem pergunta aqui também sobre protetor solar oral. Sim, olha só, o colágeno oral vale a pena, não é como no começo que a gente engolia grandes cápsulas e a absorção era muito discutível, então havia uma grande propagação do colágeno e na verdade não eram totalmente absorvidos, eram muito fracamente absorvidos. Hoje em dia não, existem colágenos micronizados, bem preparados, a absorção é muito boa e é possível sim prescrever-se tanto magistralmente. É possível a gente fazer fórmulas magistrais, assim como existem na indústria colágenos que são bons e eu preconizo sim. Fotoproteção oral, sim. Existem as possibilidades desses leucotomos e alguns derivados que podem ser tomados via oral.
e que são, na verdade, complemento da fotoproteção tópica. Então, doutora, se eu tomar o fotoprotetor oral, eu não preciso passar filtro? Não é verdade. Precisa passar o filtro solar tópico, e até porque entenda a pele como um órgão do lado de fora. Então, você está passando uma substância num órgão que está recebendo o fotoprotetor. Assim como você pode fazer uma fotoproteção de substâncias que você está tomando e chegando na pele, que é o que a gente chama de fotoproteção oral. Mas precisa ficar bem claro que elas se complementam e que uma não exclui a outra, tá? Doutor, tem uma pergunta que aparece em todas as lives, mesmo que seja qualquer tema, que eu acho que acontece porque as pessoas não veem resultados muito promissores que é em relação ao melasma. Toda live, a maior parte das perguntas sempre é sobre melasma. E aqui não está sendo diferente, está aparecendo também. A primeira pergunta que eu queria fazer, existe alguma novidade, alguma inovação que realmente ajude essas pessoas que têm melasma e que se incomodam tanto com isso? Sim, na realidade o que acontece com o melasma, especialmente num país tropical como o nosso, em que há uma miscigenação muito grande de cores de pele, olha eu como sou morena, olha nós duas aqui. Então existe uma mistura muito grande de tons de pele, e essas misturas associadas à exposição crônica da pele ao sol, em pessoas com tendência a ter aquelas manchas em asas de borboleta, dorso, e às vezes disseminadas pelo rosto inteiro, e que atrapalham tanto a autoestima de tantas pessoas, mulheres e homens, muito mais prevalentes em mulheres jovens, mas também pode ocorrer em homens, especialmente aquelas que usam anticoncepcional e toda essa história que a gente já sabe. Mas isso associado à proteção, à exposição ao sol muito intensa. Então, o que existe de novidade? Fotoprotetores orais. Isso, para quem trata melasma, tem que ser, isso sim, uma constante. Doutora, mesmo no inverno eu tomo o fotoprotetor oral? Tome o fotoprotetor oral. Use filtro solar constantemente, isso que todo mundo já sabe. De uns anos para cá, vieram as técnicas de laser, e alguns lasers não se mostraram eficazes, frustrando um pouco a esperança de algumas pessoas tratarem o melasma. O laser de picosegundos é um dos lasers que veio de uma ação mais fortemente ativa, eficiente, existem bons resultados. O picosegundos, o laser de picosegundos, associado à técnica de drug delivery, que é essa que eu falei no comecinho, que são técnicas em que você cria micropontos e depois coloca substâncias de clareamento, e existem vários drug deliveries excelentes hoje em dia, também melhoram o melasma. E no último meeting da Academia Americana, o que ficou totalmente decidido e definido em relação ao melasma é a seguinte conclusão. Quando você trata a qualidade da pele, quando você densifica o colágeno, vai haver obrigatoriamente uma melhora do melasma. Não há necessidade de agredir essa pele, mas se você der estímulos constantes, seja com produtos cosméticos, cosmecêuticos, medicamentos, alguns contêm do ácido retinóico, e fazendo estímulos, quer seja com peelings suaves, com tecnologias, melhorando a densidade da pele, o melasma melhora. E com o decorrer da vida, com a queda dos hormônios femininos, o melasma melhora também. Então, daí você vai ter uma substituição. Pelo menos tem um benefício aí, né? Sem dúvida. E aí vão aparecer aquelas manchas do sol, porque o melasma a gente consideraria um efeito mais agudo da exposição ao sol, e aquelas manchas, que são essas manchinhas que a gente chama de manchas senis, aí elas vão aparecer se você não tratou adequadamente. Qual é a grande novidade? Vamos resumir. Trate a pele com melasma, mas trate com bons produtos, com boas tecnologias, porque a melhora do colágeno em qualquer pele, mas especialmente naquelas que têm melasma, vai melhorar o melasma. Então não desista, porque muitas vezes, eu sei, imagina, 40 anos que eu ouço também essa queixa. Então, manter uma pele bem tratada vai melhorar. E, às vezes, em algum momento, alguma coisa que você juntou como tecnologias ou como um cosmético adequado também
faz melhorar o melasma. E uma orientação que eu dou é que não se agrida demais essa pele com melasma, porque você pode acabar desencadeando aquilo que você não quer nunca, que é piorar esse melasma, né? Uhum. Então, às vezes, agredir causa uma hipercromia pós-inflamatória, que é uma pigmentação a mais, em cima de uma pele que já está manchada. Então, orientação. No melasma, eu acredito que a grande conquista é grandes orientações, sempre estimular o colágeno. E eu acho que isso é uma conclusão que parece óbvia, mas não é. Porque às vezes a pessoa fica cheia de tratar, fala, vou parar. Não, continue estimulando o colágeno, tá? Às vezes acaba priorizando o tratamento da mancha e esquece de cuidar do todo, do né? todo, então, exato. Uma dica exato. maravilhosa, hein, gente? Então, perguntando aqui, você deu aquela dica de tomar 15 minutos de sol em uma parte do corpo para aumentar a vitamina D. Quem tem melasma pode fazer isso? Pode, desde que proteja o melasma. Eu não estou falando para tomar sol no rosto. E nem em áreas que são mais expostas normalmente. Então, a gente expõe muito a mão, o rosto, o pescoço, o veto, o decote, mais um pedacinho da perna, porque o que a gente está falando é de uma mínima quantidade de exposição ao sol capaz de estimular a vitamina D. Então, não precisa ser o rosto, pode sim. Existem algumas vertentes já muito definidas em relação ao aumento da proteção em relação à imunidade. A vitamina D ela é colocada muito fortemente. Então, também não se expor de jeito nenhum, mas olha, 15 minutos numa área pequena e não precisa ser, claro, a exposição em área que você já tem alguma deficiência ou algum envelhecimento muito importante. E pode variar as áreas, né? Estou perguntando aqui mais detalhes sobre o drug delivery. Essas aberturas que você consegue fazer na pele são procedimentos, né, doutor? Tem que fazer no consultório com o dermatologista. Isso. E isso também, você sabe que quando eu parei para pensar nisso, eu me lembrei de mim falando, claro que não era numa live, mas era com uma jornalista ou com alguém, com um paciente. Doutora, adianta? E eu falava sobre isso nos cremes muito caros, porque não tinham cremes tão bons aqui no Brasil. Então, a pessoa queria viajar e trazer o creme mais sensacional. E eu dizia duas coisas. Não precisa trazer cremes importados, porque os cremes que a gente tem aqui, eles são climatizados, são adequados para a nossa pele. Eu dizia isso. E, além disso, a pele é uma barreira. Então, não adianta você querer agredir ou trazer uma coisa monumental, porque a pele não deixa absorver. E hoje, eu falo, gente, é tão óbvio. Alguém pega e pensa, bom, se é uma barreira, vou quebrar a barreira da pele. Só que não é quebrar a barreira pegando um negócio e lixando. Você tem que quebrar essa barreira de uma maneira organizada, capaz de romper a barreira e ainda dar um estímulo para o colágeno. Porque só romper a barreira também já é bom. Você rompe, vai lá, aquece com tecnologias, laser, radiofrequência, microagulhas, e isso já vai estimular de uma maneira adequada, abre os poros e aí você coloca uma substância de mais ação ainda. Então, se a gente comparar a ruptura da barreira da pele sozinha e a ruptura da barreira da pele e mais essas substâncias que a gente coloca, estéreis, logo depois do procedimento, o resultado é muito melhor. Então, cada vez mais tem vindo substâncias para que se coloque logo após o procedimento. Tem que ser colocado imediatamente após e durante um tempinho pequeno você ainda pode aplicar também. Mas é uma coisa que você tem que fazer com tecnologias, tem que ser em consultório mesmo. Outra pergunta sobre melasma é manutenção em casa. Pode usar ácido? Tem algum ativo aí que você tem visto resultados promissores com a manutenção? Sim. Isso também mudou bastante, embora o que a gente chama da fórmula de Kligman, que é aquela fórmula clássica com ácido retinóico, hidroquinona, um pouquinho de corticoide, essa fórmula clássica é uma fórmula que pode produzir clareamento, mas ela precisa ser prescrita pelo dermatologista. A hidroquinona, ela é uma substância que, desde que eu comecei o primeiro dia de consultório, já se usava. E aí se usava a dihidroxi, que na verdade causava um efeito de clareamento em confete. Então ela foi totalmente abolida. E mesmo hoje, nós preferimos não usar a hidroquinona,
porque ela pode causar alguns efeitos colaterais na pele. O ácido retinóico também, de uma maneira crônica, o afinamento, o aumento de vasos. O que a gente usa hoje em dia, que é moderno, é ácido fítico, ácido córtico e um ácido que é muito trazido também, que foi muito estudado por dermatologistas brasileiras, que é o ácido tranexâmico, com resultados muito bons. E esse ácido tranexâmico, ele pode ser usado tanto em formulações, quanto em fórmulas prontas, quanto tomado via oral. Mas ele é um anticoagulante, ele tem que ser prescrito pelo médico. Em fórmulas tópicas, não, é possível você usar sozinho, o ácido tranexâmico. Mas quando você quer fazer associação com a medicação oral, você tem que ter a prescrição médica. E os resultados são muito bons. É uma das medicações que eu coloco para casa como uma das mais prevalentes e uma das que eu mais tenho resultados. Então, tem muita novidade, sim. E eu, de rotina, prefiro não usar a hidroquinona, embora eu saiba que existem muitas pessoas que mantêm o uso da hidroquinona, mas eu prefiro não manter. E existem também alguns clareadores veganos, porque se a gente for falar também de novidades, a gente não pode esquecer que existe uma mudança de conceito de vida também, que andou junto com tudo isso, né? Então, você vê muitos jovens preferindo não se alimentar de nada que tenha olho. A minha filha aqui na minha casa que fala isso: mãe, nada que tenha olho. Tem que ser verdura, legumes. Então, nem peixe, não, nem peixe. Existe uma tendência nesse sentido. E do mesmo jeito, existe também uma tendência a algumas a variações veganas em dermatologia e em cosmética. Você sabe muito bem disso. Então, existem alguns clareadores também veganos e que você pode comprar até de maneira sozinha nas farmácias, que também podem produzir algum resultado. Mas não faça uso de produtos que você vai usar. Pega lá, sei lá, um rabanete, uma beterraba, qualquer coisa que você cismou e passe sobre a pele porque é vegano. Não. São formulações também feitas de maneira correta, com concentrações corretas. Então, acho que tem bastante coisa nova, assim, quando a gente fala em tratar melasma em casa. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre pele acneica. O que perguntaram aqui tem pele acneica e tá com sinais de envelhecimento. Continua usando protetor solar e que outros ativos poderia incluir? Então, eu tô com a pele acneica e tô tendo envelhecimento. Precisa entender se essa mulher, que eu imagino que seja, ou homem, não importa, mas se ela ou ele está tendo o que a gente chama de acne do adulto. Porque muitas vezes a pessoa começa a ter um envelhecimento e começa a usar cosméticos oleosos e já tem uma tendência a ter acne. Então, muito cuidado e muita atenção naquilo que você está usando. Porque muitas vezes ela tem acne, mas ela está com medo de envelhecer, ela fica confusa. O que eu uso para não envelhecer e, ao mesmo tempo, eu não quero ficar com a pele com acne? Então, primeiro fazer um diagnóstico correto do que está acontecendo. Nas mulheres, a menopausa também pode desencadear uma acne mesmo, ou a acne cosmética, e a acne rosácea, que muitas vezes tem a ver com fenômenos hormonais. Essas pesquisas têm que ser feitas no sentido de saber se os hormônios também estão mantendo essa acne. E tratar, muitas vezes, com anti-hormônios, inibir a ação desses hormônios. Porque a pele, não adianta nada você ter a pele hidratada, oleosa, né? Para não envelhecer e cheia de acne, é feio. Dá para você tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Diminuir a oleosidade dessa pele, tratar a acne, fazer um diagnóstico correto, como a gente está falando aqui, e, ao mesmo tempo, usar recursos não oleosos para que não haja envelhecimento. Fotoproteção, sempre, em qualquer idade. A criança fez 2 anos, ela tem sistema excretor para eliminar esse filtro solar, ela deve usar filtro solar até o último dia da vida. Não sai de casa. Outra pergunta que apareceu aqui, de quantos anos? 2 anos já pode começar a passar.
Dois, e antes, a criança não usa filtro, antes a criança não deve se expor ao sol no horário inadequado, né? Então, se a criança, lógico que ela tem que tomar um pouquinho de sol no comecinho da manhã, um pouquinho na perna, devagarzinho, bonés, roupas com filtro que contenham proteção na própria roupa, mas a criança não pode, pequenininha, e a gente vê muito isso, né, Mirella? A mulher quer ir para a praia e quer levar o bebê também, e ela vai se expor num horário que não é adequado, muito para ela não seria, e muito menos para um bebê. Então, existem filtros solares para criança, com princípios ativos bem estabelecidos. Hoje em dia existem muitas marcas só para crianças, e se não quiser comprar pronto, a gente formula também com princípios ativos adequados para a criança. E esse filtro solar tem que ser mantido para todo mundo. Agora, uma pessoa que tem acne, ela não pode usar um filtro solar oleoso, porque senão o próprio filtro solar, cosmeticamente, vai determinar a acne. A gente precisa entender duas questões importantes quando a gente fala em formulações em dermatologia e quando a gente vai escolher um produto. Quando a gente vai escolher um produto, claro que importa, ele tem lá colágeno, ácido hialurônico, vitamina C, esses princípios ativos têm importância, mas também tem importância o veículo. Então, eu posso usar um produto espetacular, que contenha princípios ativos excelentes, mas se ele for oleoso para essa pele acneica, a pessoa vai dizer, ai, não adiantou nada para mim, minha pele piorou. É verdade, porque ela escolheu um produto cujo veículo não era adequado. Aí vamos supor que essa pessoa com acne e envelhecimento esteja lá no consultório. Ela muitas vezes vai receber uma medicação oral, que pode ou não conter anti-hormônios, para inibir a ação dos hormônios se ela tiver, um pool de vitaminas, que vão diminuir a oleosidade sobre a pele, um sabonete adequado para diminuir a oleosidade, um tônico, um filtro solar adequado e princípios ativos para ela tratar o envelhecimento. A área dos olhos, a parte lateral do rosto que não tem glândula, o pescoço, e aonde ela tem acne, ela vai tratar a acne. Com o tratamento, a acne vai melhorar e ela segue usando os produtos para o envelhecimento, porque esse vai até o final da vida mesmo. E existem tecnologias para tratar acne do mesmo jeito. Radiofrequência, laser, peelings, drug delivery. Existem substâncias que a gente coloca logo depois de abrir os poros para inibir a ação da acne, e o resultado também é muito bom. É muito valioso no sentido de romper a pele e coloca o princípio ativo. E valem todos os outros produtos, como o ácido retinóico oral, que é a isotretinoína, mas, claro, tem que ser prescrito pelo dermatologista. Então, eu acho que existe uma grande ação de forças para que a acne e o envelhecimento seja tratado juntos. Mas, às vezes, Mirella, são questões simples. A pessoa vê uma live como essa e fala, putz, não é verdade? Eu estou usando um negócio oleoso, pode ser que isso que esteja... né? Porque acho que a grande contribuição dessas lives, muitas vezes, é um detalhe ao vivo, né? Porque você está vendo a pessoa falar, então você vê a força que tem, né? Até uma pessoa escreveu aqui isso, eu estava com acne de adulto e descobri que, na verdade, era a limpeza que estava incorreta. Então. É isso, né? Às vezes, uma palavra que vocês, que têm tanto conhecimento sobre a pele, falam, já dá o start na cabeça da pessoa, que é um passo simples na rotina dela que estava errado. Dermatologia é orientação. E o médico, o esteticista, a pessoa que está junto com o paciente, tem a obrigação de orientar de maneira correta. Porque não adianta o melhor produto se não houver uma orientação correta. Então, por exemplo, a pessoa está com uma dermatite perioral, né? Uma inflamação ao redor da boca. E aí eu vou dar o melhor creme para ela passar, mas se eu não orientar, cuidado com a pasta de dente, cuidado se você esfrega um guardanapo muito, se eventualmente tem alguma coisa que você manipule. Às vezes não é perder tempo, é usar um tempo junto ao paciente no sentido de orientar o filtro solar, a maneira de aplicar, a maneira de tomar sol, ter esse contato de uma maneira fundamental para mudar a vida daquela pessoa, né? Tiveram algumas perguntas aqui. Primeiro, de qual que é a diferença entre filtro físico, mineral e o filtro químico? E se para criança e gestante você recomenda usar só o mineral?
Sim. O que mudou também foi isso. A gente tinha filtros solares. Nós imagina que eu sou da época do PABA, que era o ácido paraminobenzóico. Depois a gente começou a ver que esse produto químico fazia muito mal para a pele e causava várias alterações, e aí tudo começou a ser feito sem PABA. E aí vieram os filtros físicos contendo dióxido de titânio. Só que o dióxido de titânio era muito branco, então ninguém queria usar um filtro físico, porque a pessoa parecia uma gueixa, com respeito. Não é bullying, não, mas no sentido de que não combinava com o resto, ficava muito branco, né? E a gente normalmente não tem a pele assim tão branca. Então, o que acabou acontecendo com o evoluir dos filtros solares foi que muitos deles passaram a ser físicos, com dióxido de titânio micronizado e outras micropartículas que não têm produtos químicos que poderiam causar qualquer tipo de sensibilidade ou de alergia. E os filtros minerais, os filtros químicos, claro, continuam. Você muitas vezes tem no mesmo filtro a associação das duas vertentes, tanto físico quanto químico, porque, claro, que você aí aumenta a fotoproteção. Então, hoje em dia, a gente tem filtro solar 100 para os pacientes que têm câncer de pele, que têm câncer de repetição. Eu tenho pacientes que já tiraram 100 e poucas lesões de câncer de pele causadas pela exposição ao sol. Então, esse paciente precisa de uma atenção muito especial, precisa de filtros muito importantes. Então, é possível associação. Mas sim, são diferentes. O paciente pode gostar mais de um, desejar mais um do que o outro. Tem pessoas que gostam só de filtros físicos, aquele que tem cor e é o suficiente. E tem pessoas que não gostam que tenha cor, então a gente faz os filtros químicos, mas todos os dias existem novidades em filtros solares. As grandes novidades em filtros solares de hoje em dia é que os filtros solares incorporam neles mesmos produtos para tratamento. Então, existem filtros solares hoje em dia que contêm vitamina C, ácido hialurônico, vitamina B3. Que complementa, né? Além de proteger, ajuda no tratamento também. Sim. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho paciência de usar de manhã. Se ela fizer uma boa higiene todo dia, lavar o rosto, tonificar e usar um bom filtro solar, muitas vezes ela já está resolvendo uma grande parte do tratamento, né? Então, acho que isso é fundamental, sim. E para grávida e crianças, a doutora prefere físico, que seja físico? Prefiro que não tenha produtos químicos, sim. Crianças então, tá bom, também. Já está respondida a outra pergunta sim. aí. Estão perguntando bastante sobre flacidez e envelhecimento como um todo, em duas áreas que eu acho que a gente negligencia um pouco, depois só vai cuidar quando aparece o problema, que é mãos e pescoço. Sim. Então, na realidade, acabou acontecendo assim. No evoluir de todo o cuidado que a gente tem sobre a pele, a gente teve que se preocupar muito com o rosto, porque o envelhecimento ainda não tinha total domínio. Como que a gente ia tratar esse rosto? Hoje em dia, eu te falo sem medo de errar, que mesmo um envelhecimento muito severo de um rosto, que eu colocar lá na minha maca e com tecnologias, produtos ativos, todo o cuidado que a gente tem, você transforma realmente o envelhecimento desse rosto. Uma vez que a gente conseguiu dominar todas as técnicas e tecnologias para melhorar o envelhecimento da face, nós pudemos olhar para o corpo. E aí a gente conseguiu olhar para o pescoço, para as mãos, para o colo e para o corpo em si. Nós organizamos, junto com mais duas colegas dermatologistas muito queridas, um evento corporal anualmente que chama-se Body on Top, que é um evento voltado para o corpo, exatamente falando disso que a gente está trazendo aqui. Nós negligenciamos o pescoço, nós negligenciamos as mãos e o corpo como um todo, né? Porque o que aparece mais é o nosso rosto. Mas depois você começa a ver que o rosto não combina com o pescoço, que você coloca a mão, a sua mão está envelhecida, não é? Então, fica até com vergonha mesmo, né? Vai dar a mão para uma pessoa e a mão está toda
tá Sim. flácida. E você vê que nos países em que a expectativa de vida é grande, como em alguns da Europa, que as mulheres usam um lencinho, porque o pescoço não está tão adequado, usam luvas, né? Você vê que esses conceitos no sentido da vestimenta também significam um pouco. Aqui, imagina se a gente for usar lenço, a gente morre de calor, né? Então, não é verdade? Não dá, a maior parte do nosso tempo é ensolarado. Olha que dia lindo que está hoje. Então, sim, existem procedimentos para o pescoço e para as mãos, do mesmo jeito que existem para o rosto. Laser, radiofrequência, fios de sustentação, preenchimento, bioestimuladores, que são produtos que a gente injeta para que a pessoa mesmo, ela própria, produza colágeno, que são muito bem-vindos para o pescoço e para as mãos, para que você não tenha volume, mas que você possa produzir o colágeno. Produtos cosméticos para essas áreas, alguém escreveu aqui, e é verdade, contendo vitamina C para a mão, para o pescoço, para o colo. Então, a gente pôde andar, navegar numa outra área, mas a gente primeiro teve que dominar todas as questões em relação ao rosto. E do mesmo jeito que a gente está falando do pescoço, do colo, das mãos, a gente começou a descer para o corpo quanto à flacidez do corpo, que também é possível usar essas técnicas, também é possível usar fios, também existem cosméticos inovadores para essa área, não é? Então, tudo aquilo que você falou lá no início de prevenção, de cuidado como um todo, vale para essas áreas também. Mas se não cuidou e já está com sinais, vocês também têm hoje tecnologias para ajudar. Sim, e as duas coisas, vocês aí que vão produzindo cada vez mais produtos para que a gente possa incorporar nos nossos cuidados, nas nossas receitas, a indústria, né, ávida por novidades, que também produz sempre produtos, tecnologias novas para que a gente possa incorporar na nossa rotina. E eu falo que, inclusive, o rejuvenescimento íntimo, que é uma área que eu venho atuando muito, ele passou a ser olhado também pela dermatologia e pela cosmética de uma outra maneira. A gente nem falava sobre isso, né? Mas a gente vai, parece que não, mas vai havendo uma evolução de olhares e a gente vai se conduzindo para as coisas que a gente não conseguiu resolver, não é? Talvez até os clientes mesmo, né? Os pacientes comecem a buscar mais isso, né? Que era uma preocupação que não se tinha. E hoje em dia a mulher até começa a falar mais sobre esse envelhecimento íntimo, né? E aí o que aconteceu é que a mulher entrava na menopausa e ela encerrava a vida dela em relação a tudo. A atividade sexual, mas ela começa a ter perda de urina, infecções, né? E muitas vezes as mulheres começam a ter novos relacionamentos nessa fase da vida. Eu falo que aos 60, aos 70 anos, que a gente antigamente achava que já era uma vovó, hoje em dia você pode estar começando novos relacionamentos. Em relação ao seu corpo como um todo, em relação a você inteiramente e em relação à parte íntima, com certeza, né? Então a gente pode marcar assim uma live para falar de rejuvenescimento íntimo e um autoconhecimento dessa área. Porque o que eu descobri é que muitas mulheres nem se conheciam nesse sentido. A gente vai ao ginecologista muitas vezes com medo no sentido de, só quero saber se eu não tenho câncer. Que é importante, claro, né? Tem que ir e tem que cuidar, a prevenção de novo. Mas uma vez que os hormônios estejam organizados, as mulheres que podem fazer reposição, fazerem tanto para melhorar a pele quanto a parte íntima, ela tem também procedimentos para essa área. A gente faz vamos deixar em suspenso, né? Isso mesmo, muito bom. Estou perguntando aqui, doutora, sobre ativos, ácido hialurônico e vitamina C. Se você acha que são bons e qual horário, se pode usar os dois juntos, mas como uso tópico mesmo. Sim, são muito bons. Hoje em dia existem vários cosméticos contendo esses dois produtos. O começo, logo que começou o uso da vitamina C, ela era muito instável, tanto que existiam cosméticos que vinha separado, a vitamina C vinha separada da fórmula, ou ela era ativada no momento em que você começava a usar, porque muitas vezes ela ficava toda oxidada, ficava escura, o paciente abandonava o uso, porque de fato o efeito dela se perdia. Com a vitamina C aconteceu uma coisa fantástica, que foram chegando a formulações altamente eficientes. Eu adoro vitamina C tópica, adoro. Se eu pudesse, todos os meus produtos teriam, porque acho que ela tem uma ação rejuvenescedora, fotoprotetora. Acho que a vitamina C
excelente. Se os filtros têm vitamina C, ótimo. E, além disso, ela passou a ser muito estável, porque as indústrias começaram a investir tecnologia para que ela assim permanecesse. E você aí não precisa usar produtos separados, não precisa ativar essa vitamina. Então, sem dúvida, vitamina C tópica tem total a minha bênção. E o ácido hialurônico, em diferentes concentrações, também passou a ser vinculado tanto no filtro, quanto nas formulações que a gente usa de noite, quanto em produtos para a área dos olhos, em concentrações variadas. São produtos que eu tenho assim, total intimidade e vejo uma resposta muito boa sobre a pele. Então, sim. E pode sim. usar os dois juntos? E pode usar os dois juntos. As formulações, elas têm que ter estabilidade. Então, tanto a farmácia de manipulação quanto a indústria, ela tem que chegar num consenso para que você tenha estabilidade. Um não pode anular o outro, a concentração não pode ser forte demais nem fraca demais, e elas têm que estar num veículo adequado para que as duas possam ficar contidas. Hoje em dia, existe um veículo, na verdade, ele é um óleo, mas ele fica sequinho sobre a pele, que é o truque, que as indústrias e as farmácias de manipulação têm conseguido, que é um veículo em que a penetração é excelente, tanto para o retinol, que eu também gosto muito, quanto para a vitamina C. Então, existe uma gama tão grande. Imagina, eu sou da época que a única coisa que as mulheres usavam era o creme C da Pondes. Imagina o universo. E não é propaganda, eu estou falando como eu falaria. Como a gente evoluiu, né, doutora? Para texturas, para ativos, a tecnologia que mantém a fórmula estável, isso é uma coisa muito importante, porque a gente sua camisa aqui na indústria para conseguir estabilizar essas fórmulas tão completas e que vão ter realmente um benefício para o usuário. É importante sim para a gente falar isso. E vocês são muito bons, e também não é propaganda, porque não tenho nenhum conflito de interesse com a marca, mas vocês são muito bons nas formulações. Você vê que todo mundo aqui elogia a linha de vocês, e a gente tem na prática também muitas pessoas que aderem a Adicus de uma maneira constante, são muito fiéis, porque confiam no mecanismo de pesquisa e de atuação em inovação. Nós todos precisamos não parar no tempo, não é? Então, não dá para o paciente chegar e eu não ter evoluído, eu não ter investido em pesquisas, em congressos, em novidades, as coisas que estão vindo para que a gente possa causar mais qualidade de vida, melhora da autoestima, né? É verdade. Então, eu acho que vocês estão de parabéns e o médico tem que ir junto com vocês, né? Na verdade, a gente sempre trabalha muito junto com os médicos. Acho que é por isso que a gente consegue trazer essas tecnologias tão adequadas para o tipo de necessidade dos pacientes. Sim, e é sempre o nosso foco, né, Mirella? Os nossos pacientes queridos, aquilo que... Porque quando eu converso com vocês, é isso que vocês me perguntam, doutor, o que está faltando? O que o paciente precisa? O que a gente precisa melhorar? Então, o nosso foco é o nosso paciente, que ele se sinta sempre beneficiado com isso, né? Isso mesmo. Doutora, tem uma pergunta aqui que eu acho que é um pouco difícil de responder, mas se você pudesse responder em uma coisa para rugas, para realmente reduzir as rugas especificamente, o que seria? Depende. Se a ruga é de movimento, a toxina botulínica. Se a ruga é por flacidez, tecnologias e eventualmente bioestimuladores, preenchimento. Então, a coisa mais importante quando a gente tem uma pergunta como essa é diagnóstico correto. Porque vamos supor que você tem uma ruga que é pela flacidez. E aí você fez a toxina botulínica que é para tratar a ruga de movimento. Então, essa ruga que você tinha, não tem a ver com a indicação pela qual você fez o procedimento. Então, muito importante é o diagnóstico. O que te incomoda? De novo, o médico ter expertise para perguntar para o paciente o que te incomoda. E não entrar numa receita de bolo para todo mundo, eu faço igual. Não. Cada um tem uma queixa específica. Se a queixa não é contração da pele levando a ruga, não vai adiantar você usar uma toxina. Mas se a queixa é flacidez, existem técnicas e tecnologias e cosméticos e cosmecêuticos que podem ajudar.
Não existe um produto único, nem cosmético. Que vai ajudar nem... todo mundo. Não, não existe. Então, não é difícil. O que eu responderia é diagnóstico correto, sabe? É isso que eu acho que tem que ser buscado, né? Que bom. Tem uma última pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu quase que todas. Sobre o FPS mais indicado. Qual que você indica para as pessoas usarem ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Mas se eu tivesse que indicar de maneira geral, um cosmético para uso diário, 30. Um cosmético para que a gente comece uma exposição ao sol, não tomo sol um tempão e eu vou começar, 60. Tem o câncer de pele, não deve se expor ao sol, mas se vai tomar um pouco, se vai caminhar, filtro 100. Então, não existe, claro, uma pele morena, ela poderia se beneficiar de um filtro 15, né, de um filtro 20, 25. Essas questões também, existem tabelas muito específicas, tanto a nível americano quanto a nível europeu. A gente também tem tabelas específicas das próprias empresas, mas a gente está falando para muita gente ao mesmo tempo, não é? Então, então não vou usar filtro nenhum porque eu não entendi. Então, se é, né? Porque vamos tentar entender o que a gente quer. Então, pelo menos um filtro 30. Eu acho que é um filtro que não vai causar sensibilização. Existem filtros também para a área dos olhos, porque o olho também é uma área que às vezes a pessoa fala, doutor, eu comecei a usar o filtro, não deu certo porque meu olho arde. Mas se eu falasse de maneira geral, horário adequado de exposição ao sol e filtro solar 30. Eu acho que é o adequado. Estou perguntando aqui também, eu estou prorrogando a última, né? Probióticos também é uma inovação, né? É verdade, também dá uma live inteira. Também dá uma live inteira. Não há dúvida que também os probióticos e os pré-bióticos vieram para ficar. Também é um benefício muito grande para todo o organismo e para a pele. Existem formulações específicas com esses produtos. Acho que a gente pode marcar uma live dividida em duas: probióticos e pré-bióticos e pós-bióticos, né? E rejuvenescimento íntimo. E até como eles podem ajudar no resto do envelhecimento, inclusive no íntimo. Mas sim, eu também prescrevo, acho que são valiosos, acho que precisa saber o que está tomando e o que está passando, mas acho que vale uma live inteira, né, Mirella? Eu acho. Doutora, eu queria muito te agradecer, foi fantástico, amei. Eu até anotei várias perguntas aqui que também eram dúvidas minhas. Acho que a gente respondeu tudo. Claro que não dá para a gente responder tudo, porque tem realmente temas que se estendem muito. Aproveitem, então, as visitas virtuais que a gente está conseguindo fazer, né? O contato virtual com o médico. Mas a doutora atende em São Paulo, é a Clínica Shirley Borelli, lá no Itaim. Então, quem quiser presencialmente também, a gente vai deixar o contato aqui. Muito obrigada, doutora, por Eu tudo. que agradeço, você foi uma fofa, uma querida. Agradeço a todo o pessoal da Ádicos e muito obrigada por ter passado esse pedacinho da manhã comigo. Obrigada, aproveita o dia. Beijo muito grande para todos. Beijo, gente. Obrigada, tchau.